Olá, querido irmão, querida irmã, como é bom estarmos juntos mais uma vez, momento de fé, de esperança, de reflexão na palavra do Senhor. Eu quero lembrar o Salmo 126, que diz: grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Nesse momento vamos ouvir, cantar, louvar ao Senhor. Vamos participar por meio deste cântico que você pode estar cantando conosco. Louvemos ao Senhor. A paz, irmãos, vamos louvar e orar pelas dores deste mundo. Amém, irmãos. Como é bom cantarmos e louvarmos ao Senhor, correto? Eu quero trazer hoje uma reflexão baseada em apenas um versículo. Salmo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Todos nós sabemos que todos os anos existem muitas e muitas pessoas que desaparecem, que saem e nunca mais voltam. Eu quero lembrar a história de Eric e a sua irmã Débora. Eric Hill tinha 28 anos, era um jovem forte, tinha acabado de se formar na faculdade e começou a ser atormentado por algumas vozes. E essas vozes diziam para ele sair e pegar lixo na beirada da estrada. E um dia ele saiu. Em 1982, Eric saiu pela porta dos fundos da sua casa e nunca mais voltou. A sua irmã, Débora, procurou e não encontrou. Eric tinha ouvido vozes e assim ele seguiu as suas vozes. O tempo passou e 14 anos depois, ele com mais de 40 anos, magro,
com uma barba enorme, morava em um terreno e catava lixo. Ele morava em uma cidade tão longe que era outro estado onde ele morava. E aquele terreno foi vendido e o novo proprietário expulsou o Eric. E Eric Hill saiu com um pouco que ele tinha, mas teve umas fortes dores e caiu na beirada da estrada. Ele foi socorrido, foi levado ao hospital, fizeram exames e descobriram que ele estava com um câncer terminal. E aí foi designado um advogado para procurar um parente dele. E ele começou a procurar alguém que tivesse sobrenome Hill, que tinha desaparecido, e encontrou Deborah. A sua irmã, junto com seu esposo e filhinhos, foram até essa cidade longe e ficaram num hotel e foram tentar ajudar o Eric. Eric tinha saído do hospital, mas ele não aceitava. Ele não aceitava nenhuma ajuda. Ele não reconhecia que Deborah era sua irmã. Ofereceram frutas e ele não quis. Ele era totalmente indiferente da família. Ofereceram até um pouso no apartamento, mas ele não queria. Não foi fácil. O seu marido teve que voltar para a sua cidade e Deborah ficou com as crianças. Alugou um apartamento e ficou tentando ajudá-lo no tratamento contra o câncer. Ele não queria sua comida. Ele não queria conversar. Ele só queria catar lixo nas estradas. E essa mulher persistiu. Deborah não desistiu de Eric. Entendeu que ele não estava tendo razão, não estava na sua normalidade. E ela ficou. Tempos depois, Deborah foi dar testemunho numa igreja. E no final, um escritor perguntou: o que é que te impediu de desistir? Ela respondeu: ele é meu irmão e eu o amo muito. Essa história me fez lembrar de um bondoso coração que deixou o seu lar para procurar o perdido. Alguém muito especial que não admitiu a ideia de ver um irmão ou irmã em sofrimento. Então, como Deborah, ele deixou o lar. Sim, Jesus deixou o seu lar lá no céu e veio atrás dos homens. Assim, Deus Pai também com ele. E quando Jesus nos achou, quantos não agiram como Eric? Nossas limitações nos impediram de reconhecer que Jesus veio para nos salvar. Alguns duvidaram da sua presença. Nós também, vez ou outra, duvidamos. Como Jesus lida com as suas dúvidas? Ele vem até o nosso encontro, ele nos persegue. Como Deborah perseguiu, continuou, seguiu seu irmão, não desistiu dele, Jesus vem atrás de nós, até que o reconheçamos como seu Senhor e Salvador, como aquele que nos consola todos os dias. E esse salmo fala muito ao nosso coração. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. E esse versículo é como uma caixa de joias e nós queremos destacar aqui algumas frases. A primeira palavra é certamente. Davi, ao escrever o Salmo 23, não colocou talvez a bondade e a misericórdia. Possivelmente a bondade e a misericórdia. Tenho o pressentimento que a bondade e a misericórdia me seguirão. Davi poderia ter colocado qualquer uma dessas palavras, mas ele acredita em Deus, ele acreditou no Senhor, fez promessas seguras e que o Senhor deu uma base segura a ele. Davi não conheceu o apóstolo Tiago, que muito tempo depois escreveu que Deus não há mudança nem sombra de variação. Irmão, o nosso humor pode mudar, mas o de Deus não. A nossa mente pode mudar, mas a de Deus não. Nossa devoção ao Senhor pode vacilar, mas a de Deus nunca. Ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel, pois não pode trair a si mesmo. 2 Timóteo 2,13.
porque Ele é um Deus seguro, podemos declarar confiadamente: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A segunda frase é bondade e misericórdia. Não apenas bondade porque somos pecadores e necessitamos da misericórdia. Não apenas misericórdia porque somos frágeis e necessitamos também da bondade. Então nós lembramos bondade e misericórdia juntos. Uma pessoa um dia escreveu: bondade para suprir nossas carências, misericórdia para perdoar o nosso pecado. Bondade para prover, misericórdia para perdoar. O Senhor é o nosso pastor. Salmo 23. Bondade e misericórdia são a escolta do Senhor para o rebanho de Deus. O que você achou dessa segunda frase? Não é um reforço para a fé? Bondade e misericórdia? Mas tem mais uma frase importantíssima: todos os dias da minha vida. Terceira frase é todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia seguem os filhos de Deus a cada dia, todos os dias. Pense nisso. Pense nos dias que acontecerão. O Senhor estará conosco. Dias em casa, Deus está do nosso lado. Dias difíceis, talvez num beco sem saída, Ele nos conduzirá, Ele estará ali conosco. Dias de solidão, Ele vai segurar a nossa mão. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, não alguns dias da nossa vida, não quase todos, não a maioria dos nossos dias, mas a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, manhã após manhã. É Ele que está falando. E aqui nós temos que Ele fará isso. Mas é importante lembrar aqui uma frase pequena. A quarta palavra é me seguirão. O que é que Ele fará durante os dias da minha vida com bondade e misericórdia? Diz a palavra: o Senhor irá seguir você. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Não é um pouco diferente, estranho falar nisso? Que modo diferente de representar, de descrever Deus? Davi assim descreveu. E nós estamos acostumados em pensar em um Deus que está parado, em um lugar, entronizado nos céus. Mas aqui Davi, no Salmo 23, foi muito ousado. Davi ousa descrever um Deus que nos segue, um Deus que nos persegue, um Deus que vem ao nosso rastro, nosso encontro para nos conquistar, um Deus que nos segue com bondade e misericórdia todos os dias. Esse é o tipo de Deus descrito aqui. Mas esse é o tipo de Deus descrito na Bíblia? Um Deus que nos segue, que vai atrás do ser humano? Vamos ver aqui alguns exemplos bem claros sobre isso. Lá em Gênesis, no começo da Bíblia, logo depois que Adão e Eva pecam, eles estão escondidos nos arbustos, tentando esconder a nudez e o pecado. Deus não esperou que eles fossem até ele, não. Deus passeava no jardim do Éden e chamou Adão. Onde estás? Adão, onde está você? E com essa pergunta, Deus inicia uma busca ao coração da humanidade. Vamos ver alguns outros exemplos? Temos o exemplo de Moisés, o exemplo de Jonas. Mas para nós entendermos o que Deus faz conosco, é como se estivéssemos andando numa calçada e alguém viu você. Alguém me viu e lá de longe me chama: ô Levi, ô irmão, ô João, ô Maria. Você está andando, você para, olha por cima do ombro para ver quem é que te chama. Assim aconteceu também com Moisés, 40 anos no deserto. Quando olhou por cima do ombro, viu uma sarça ardente que queimava e não se consumia. Deus estava seguindo Moisés lá no deserto. Jonas estava fugindo num barco. Quando olhou por cima dos ombros, viu nuvens e uma tempestade se formando. Deus o havia seguido ali no mar, ali no oceano. Os discípulos de Jesus estavam também
se sentindo inseguros porque estavam num barco, chuva forte, de noite, todos encharcados, tremendo de frio. Quando olharam por cima dos ombros, viram Jesus andando sobre as águas, em sua direção. Deus havia seguido em meio à tempestade. O que dizer de João, o apóstolo? Estava exilado na ilha de Patmos. Quando olhou por cima do seu ombro, viu o céu se abrir e Deus estava ali apresentando a revelação, o Apocalipse que ele escreveu. Deus havia seguido João no exílio. Lázaro, morto há 3 dias, estava num túmulo fechado, quando ouviu uma voz que ele já conhecia. Lázaro levantou a cabeça, olhou e contemplou Jesus de pé à sua frente. Deus o havia seguido na morte. O que dizer de Pedro, que havia negado Jesus e voltado a pescar, voltado à antiga profissão? Quando ouviu o seu nome, olhou por cima do ombro e enxergou Jesus preparando um café da manhã na praia. Deus havia seguido a Pedro no seu fracasso. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que segue. E eu pergunto, você já sentiu Ele atrás de você, Ele seguindo você? Acho que muitas vezes não o notamos, como Eric não conseguia reconhecer a sua irmã Débora. Não reconhecemos que o nosso ajudador está perto, mas Ele vem até nós e fala até nós por meio da bondade de um desconhecido. Ele vem até nós e fala por meio de um pôr do sol maravilhoso. Ele vem até nós e nos fala por meio de bênçãos. Ele vem até nós e nos fala quando nós lemos a sua palavra e aquele versículo toca o nosso coração. Ele vem e fala até nós quando ouvimos um cântico, um hino, e aquilo é um consolo, um bálsamo para a nossa vida. Irmão, irmã, livre-se das dúvidas. Você pode confiar em Deus. Ele tem dado muito amor a você. Mas você diz, Levi, pastor Levi, mas não é fácil confiar. Mas não é tão difícil assim. Eu quero dar uma sugestão. Confie mais na sua fé do que nos seus sentimentos. Quando estiver num momento difícil, pode vir a tristeza, o medo e a insegurança. Isso tem impacto em nós, mas isso não pode ter impacto na presença e o poder de Deus em nós. Deus é maior que a nossa tristeza. Deus é maior que o nosso medo. Nos dias em que não estamos sentindo Deus por perto, siga a sua fé. Não coloque os pés sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Não. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Veja o seu valor por meio dos olhos de Deus e não por meio dos seus olhos. E na história que eu contei no começo, Eric era um vagabundo sem lar, mas para Débora ele era o seu irmão. Há momentos na vida em que somos como andarilhos, sem lar, desorientados, difíceis de ajudar e difíceis de se amar. Em momentos assim, lembre do simples fato: Deus ama você, Ele segue você. Por quê? Porque você é da família e Ele o seguirá todos os dias da sua vida. Veja a sua vida por meio de um quadro grande, não por meio de um quadro pequeno. Veja a sua vida a longo prazo e não a curto prazo, só nos últimos dias e semanas. Amplie a sua visão sobre Deus. O lar de Eric foi tirado, a sua saúde foi tirada, mas devido a esse drama, a sua família foi até ele. Débora o encontrou, o ajudou e o amou. Irmão, você tem um pai que seguirá você por todos os dias da sua vida. E para contarmos o último capítulo da vida de Eric Hill, foi o melhor. Dias antes dele falecer, ele reconheceu Débora como sua irmã. E quando isso aconteceu, ele descobriu que tinha um lar, que tinha uma família e uma irmã que o amava muito. Nós somos parecidos com o Eric? Duvidamos do nosso ajudador? Mas igual a Débora,
Ele é tardio em irar-se. Ele é determinado a ficar. Ele insiste em estar ao nosso lado. Como Eric, quantas vezes não reconhecemos as dádivas, mas como Débora, Deus mesmo assim nos oferece. Acima de tudo, Deus nos dá a si próprio, Jesus. Mesmo quando preferimos uma choupana à sua casa, mesmo quando preferimos lixo ao invés de bom alimento e graça, Deus nos segue, Deus persiste, Deus é presente. E Ele usa todo o seu poder para nos convencer de que Ele é poderoso e que podemos confiar nele. Ele irá nos seguir até o lar eterno, todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Querido irmão, que Deus te abençoe. Que a bondade e a misericórdia esteja com você. Lembrando o texto bíblico, a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que Deus te abençoe e te fortaleça com essa reflexão. Vamos orar. Querido e amado Deus, pedimos a tua bênção sobre todo o teu povo. Cada um que está ouvindo, vendo esse vídeo, que o Senhor abençoe, mostre a tua vontade e oriente. Continue a nos seguir, ó Pai. Continue a estar ao nosso lado, à nossa frente, acima de nós. Continue no nosso coração. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Firme na rocha com o Senhor. Até mais. Deus te abençoe. Ele continua